Olá, crianças. Meu nome é Dr. Will, eu sou o juiz da primeira vara de São José do Rio Pardo. Eu vim falar com vocês a respeito dos três poderes. A nossa Constituição, que é a lei mais importante do país, divide as funções do Estado em três: a função do Poder Executivo, do Poder Legislativo e a do Poder Judiciário. A função do Poder Executivo é administrar as cidades e o Estado e também o país. Nas cidades, o Poder Executivo ele é representado pelo prefeito, no Estado pelos governadores e, em nível federal, pelo presidente da República. Compete a essas autoridades, prefeito, governador e presidente da República, aplicar as leis, dando concretude àquilo que a Constituição e as normas determinam, e também administrar o orçamento público. Então, compete ao Poder Executivo, por exemplo, a construção de estradas, rodovias, trabalhos de cobertura de buracos na rua das nossas casas, determinação de obras públicas, o que é necessário ser feito para a cidade melhorar, ou para o Estado ter melhoras na sua infraestrutura de transporte, por exemplo. Isso é competência do Poder Executivo nas suas três esferas. O Poder Legislativo é o poder responsável por fazer as leis. O Poder Legislativo legisla, portanto, ele cria as leis que são obedecidas por todos nós. No âmbito municipal, ou seja, na cidade de São José do Rio Pardo, o Poder Legislativo ele está localizado na Câmara Municipal e é representado por vereadores. Os vereadores eles produzem a legislação municipal, que só vale para a cidade de São José do Rio Pardo. Aí em Mococa nós temos os vereadores de Mococa que fazem as leis municipais de Mococa, que só valem em Mococa. No âmbito estadual nós temos os deputados estaduais, que ficam lá em São Paulo, trabalhando na Assembleia Legislativa. Esses deputados fazem as leis que valem para todo o estado de São Paulo. Em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa está em Belo Horizonte, lá tem os deputados estaduais de Minas Gerais que fazem as leis que valem para o estado de Minas Gerais. E por fim, aqueles responsáveis por elaborar as leis federais são os deputados federais e senadores da República. Eles trabalham no Congresso Nacional. Temos lá a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E em Brasília, que é onde está localizado o Congresso Nacional, esse conjunto de Câmara e Senado, são produzidas as leis federais, ou seja, as leis que devem ser obedecidas por todos nós. Um exemplo de lei federal são as leis penais, aquelas leis que prevêem se determinada conduta for praticada, se aquilo é considerado crime e a pessoa pode ser presa ou não. Só pode ser feito esse tipo de lei em Brasília. Os vereadores e nem os deputados estaduais não podem fazer leis penais. E por fim, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o poder encarregado de fazer os julgamentos, de aplicar as leis nos casos concretos. E ele é representado pelos juízes nas comarcas, por exemplo, na comarca de São José do Rio Pardo, eu sou o juiz de direito, e no âmbito dos estados, nos tribunais de justiça, nós temos os desembargadores, que são juízes mais antigos, mais experimentados, que já passaram um longo tempo na carreira e analisam os recursos contra as sentenças. E por fim, em Brasília, nós temos os ministros dos tribunais superiores, que também podem analisar algum tipo de processo em último grau, ou seja, depois que for resolvido lá, não tem mais discussão, não tem mais recurso. Uma das funções do juiz é presidir as audiências, porque é necessária a colheita de provas, a oitiva de testemunhas. Nós estamos aqui na minha sala de audiências, na sala de audiências da primeira vara. O juiz ele senta aqui, essa é a minha cadeira. Aqui é a mesa onde sentam as partes, o autor, o réu e seus respectivos advogados. O promotor ou promotora de justiça também ficam nessa mesa quando há participação do promotor. Nessa cadeira fica sentada a testemunha e os depoimentos que são colhidos nessa sala são todos gravados em filmagem, assim como esse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Este é o salão do Tribunal do Júri. Nesta sala maior ocorrem os julgamentos de crimes contra a vida,
exemplo, homicídio e feminicídio, ou seja, quando uma pessoa mata a outra, mata um homem ou mata uma mulher. Então, esses julgamentos de crimes mais graves ocorrem nesta sala. Eu sou o juiz presidente do júri nessa comarca. Ali sentam 7 jurados, porque no caso do júri, 7 pessoas comuns da sociedade são convocados para auxiliar no julgamento. E por fim, eu preciso explicar como que faz para se tornar um juiz de direito. Diferentemente do prefeito, dos vereadores, do deputado, dos senadores, do presidente, que são todos eleitos, ou seja, para que você possa se tornar um prefeito, um vereador, um deputado, um governador ou presidente, você precisa ser votado em uma eleição. O juiz de direito se submete a um processo diferente, através de provas, é o chamado concurso público de provas e títulos. E o concurso de juiz é um concurso bastante complicado, com muitas fases. São atualmente 6 fases e essas provas demoram mais de um ano. Tá? Não é um concurso rápido em que a gente pode fazer a prova hoje e se tornar juiz amanhã. Tem que passar por diversas etapas e aí, depois de aprovado em todas essas etapas, você pode se tornar juiz de direito. É necessário que faça faculdade de direito. Também não pode fazer medicina, pedagogia e querer fazer o concurso para juiz, que não é permitido. E depois da formatura na faculdade de direito, você ainda precisa esperar 3 anos exercendo alguma outra atividade jurídica, como por exemplo atuando como advogado, como delegado de polícia, como funcionário do Ministério Público ou do Poder Judiciário que exija conhecimento de direito, ou sendo professor de faculdades de direito. Isso também é admitido como atividade jurídica, para que você esteja apto aí a realizar as provas e tentar ser aprovado no concurso. Então, diferentemente dos outros cargos, o juiz de direito, representante do Poder Judiciário, é o único que presta provas para que possa exercer a sua função. Espero que todos tenham entendido a minha explicação, estudem bastante e até logo!